Papo Mais. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 18º episódio do podcast Papo Mais, uma produção CISP, a Central de Informações em São Paulo. Aqui você confere tendências e reflexões sobre economia, carreira, comportamento, inovação e muito mais. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje, a conversa é sobre a contribuição das empresas junto à sociedade, a partir de ações e diálogos que permeiam diferentes temas. Uma iniciativa recente da BIC, associada à CISP, é um exemplo disso. Líder mundial em artigos de papelaria, a marca reuniu especialistas e influenciadores em uma ação voltada à educação, abordando a volta às aulas e o efeito da pandemia no desenvolvimento pedagógico das crianças. Esta pauta passa por vários aspectos de extrema importância para a vida das pessoas e para o futuro do país, como saúde mental, convívio social, igualdade de oportunidades e a igualdade da força de trabalho para os próximos anos. Para falar sobre o assunto, convidamos o gerente de papelaria da BIC, Felipe Vitor, e a pedagoga Denise Ferreira, especialista em desenvolvimento humano. Denise e Felipe, muito obrigada por aceitarem o nosso convite e sejam bem-vindos ao Papo Mais. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ana, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Felipe, como surgiu a ideia de promover a ação com foco no diálogo sobre educação e os efeitos da pandemia no desenvolvimento pedagógico? Bom, Ana, a educação, ela é um pilar para a BIC, né? Ela sempre foi, é e sempre será um pilar para a empresa, um pilar para a marca BIC. E a BIC, desde sempre, vem fazendo ações conectadas à educação, para sempre proporcionar acesso de qualidade à educação para as pessoas. Porque a BIC também é uma empresa e uma marca democrática. Então, tudo que ela faz, um produto, soluções para o consumidor, sempre de maneira democrática. E aí, unindo essas duas vertentes, a educação e ser uma marca democrática, ela contribui para dar acesso a uma educação de qualidade para todos. E aí, com base nisso, com base nesse pilar importante que é a educação, e acredito que não só para a BIC, mas para todo mundo tem uma preocupação com a educação, a gente, como marca, construiu esse evento. E nesse evento, a gente discutiu um pouco sobre as fases de desenvolvimento da criança, mostrando cada etapa dessa fase, mostrando que a BIC tem soluções para cada fase do desenvolvimento. E os especialistas que lá estavam, como a professora Denise, que está aqui conosco hoje, contribuíram com a expertise que eles têm para agregar ali naquele bate-papo super legal que nós tivemos. E além de falar de educação, a BIC também apresentou 2 campanhas nesse evento. A primeira campanha é focada em canetas, que chama Tudo Começa com Papel e BIC. Ela traz para o consumidor, ela traz para o brasileiro a importância da escrita à mão. Porque tudo na vida tem um começo, tudo começa de alguma maneira. Seu sonho, o seu planejamento sempre começa com papel e uma BIC iniciando tudo. Até mesmo os estudos. O estudante vai prestar um vestibular, vai fazer o Enem e ele tem que pegar a sua BIC, o papel e começar a estudar. Essa campanha mostra o benefício da escrita à mão, o benefício de ter uma memorização melhor, o benefício de conseguir se organizar nos estudos melhor e também, por que não, se divertir escrevendo, com diversas cores e diversas pontas de caneta. E a BIC, com a cônica BIC Cristal, traz isso para o consumidor. E o segundo filme, a segunda comunicação que nós mostramos nesse evento, chama Me Empolguei. E ela conecta com um produto chamado marcador permanente que nós temos no portfólio hoje. Esse marcador permanente ele faz parte de um range de produtos da marca BIC Intensity, que é focado em jovem adulto, é focado em proporcionar acesso à arte e à criatividade, a contribuir para que o consumidor, para que o brasileiro tenha acesso à arte e criatividade. Então, essa linha de produtos tem desde marcador permanente, a canetas hidrográficas ponta ultra finas, ponta brush, e uma série de produtos. E esse filme específico, Me Empolguei, retrata
Para que serve um marcador permanente? Então, o marcador permanente Bic Intense, você pode usar ele em diversas superfícies. Você pode usar na madeira, você pode usar ele no vidro, no acrílico, na porcelana, no skate, no meteoro, no sol. Bom, me empolguei um pouquinho não tem aqui, limite, mas né? não tem Não tem limite, limite. porque a criatividade não tem limite. Então, os produtos da linha Bic Intense proporcionam esse acesso para os nossos consumidores. Então, o evento englobou um papo super bacana, super legal sobre educação, sobre as fases do desenvolvimento. Também trouxemos as novidades da BIC para o ano de 2022, tanto relacionado a produto, como também as duas campanhas que eu falei aqui para vocês. Olha, eu não abandono a minha BIC para escrever e para anotar nada, viu? E não foi combinado, mas ela está sempre à mão. Professora Denise, qual a importância da promoção desse diálogo por parte das marcas, como a BIC, que a gente viu que promoveu esse diálogo? O impacto e o peso que a marca BIC tem no país faz toda a diferença para ajudar nesse diálogo. Para mim, a BIC é sinônimo de educação. Todo estudante teve ou tem uma caneta BIC como ferramenta para auxiliar nos estudos. Então, sendo uma marca tão presente no nosso dia a dia, promover esse debate, dialogando com especialistas da área, né? Com essas ações, a BIC demonstra o cuidado e o comprometimento que tem com a educação de qualidade do nosso país. O que nós estamos precisando tanto, né? Discutir a questão da educação e de qualidade. Muito. E, professora, na sua opinião, quais são os principais impactos da pandemia na vida escolar das crianças e dos adolescentes? Então, pensar numa única dificuldade das crianças que elas tiveram nessa pandemia, pensar que só concentrar nas aulas online, ficar dentro de casa, a gente pensar que é só isso, é um engano. Né? A falta do convívio social, do convívio escolar foi impactante e ainda está sendo impactante. Eu tenho aqui em casa crianças, os meus netos, e eu acompanho de perto esse impacto. Muitas crianças, inclusive, contam com o apoio da escola quando eles estão num ambiente domiciliar complicado, sem falar que para muitos alunos a merenda é a coisa mais importante ou até a única refeição do dia, né? Então, essa quebra repentina da rotina escolar que a pandemia trouxe afetou a saúde mental de todos nós, mas principalmente das crianças e dos adolescentes. Tem até um estudo feito na China com 312 crianças e adolescentes que mostra que o estresse surgiu nas situações do convívio familiar de forma muito mais acentuada durante a pandemia. E os principais problemas foram a dependência excessiva dos pais, desatenção, a preocupação, problemas de sono, problemas relativos à saúde mental. Então, é importante que a família e a escola observem de perto agora nessa retomada, para dar um suporte às crianças com o acolhimento necessário para superar esse momento, né? E a gente já está indo volta às aulas, né? Como a gente já está conversando, a gente precisa trazer essas aulas presenciais num ambiente diferente. Quando eles chegam lá, tem os protocolos, né? As máscaras, o álcool gel, não pode abraçar o amiguinho. A gente fica com o coração apertado de ver quanto essas crianças, a gente fala, nossa, que sofrimento, como tá difícil, né? Elas encaram com naturalidade, mas o que vai ficar lá dentro, lá naquela cabecinha, né? Então, nós, educadores, estamos nos organizando para diminuir esse impacto, né? E fazer adaptações. Os efeitos dessa pandemia, elas transcendem o impacto direto, principalmente na aprendizagem, e atravessam diversas outras esferas da vida dos estudantes. Provavelmente a gente vai ter que ter um longo período aí para recuperar tudo isso. Vão ter que se readaptar, né? E eu acho que a BIC vai fazer é importante nessa questão mesmo da criatividade, do retomar a escrita, né? Coisas que a gente
foi para o mundo digital muito rapidamente. Denise, o que essa nova realidade, né, que foi da digitalização e tudo mais, ela requer hoje das escolas, né? As crianças, os adolescentes estão voltando para a escola, essa adaptação e até as próprias famílias, né? O que é essa digitalização tudo? Todo mundo se digitalizou, enfim, fomos todo mundo rapidamente para o home office e tudo mais, e agora todo mundo retoma, né? O que isso requer? Então, essa é a grande pergunta. Como preparar e ajudar as crianças a atender a essa nova rotina e o que esperar desse momento, né? Durante a pandemia, a gente teve que incorporar essas ferramentas tecnológicas ao trabalho pedagógico de uma forma muito rápida. E aí, isso foi, assim, todos nós vivemos isso de alguma forma, mesmo sem ter as crianças em casa, né? Então, assim, foi desgastante demais, né? Mas a gente encontrou alguns caminhos, né? E eu fiz uma pesquisa recentemente com professores que eu converso, perguntando se eles vão continuar utilizando essas ferramentas, como vai ser. Porque mesmo agora, muitas escolas estão trabalhando online ainda. Já começaram as aulas online, né? Está ainda muito incerto, mas a grande maioria está presencial. Então, assim, essas ferramentas tecnológicas que a gente incorporou, muitos vão continuar utilizando, mas a grande maioria ainda não consegue, porque trabalhar com a metodologia ativa, né, ela requer um certo conhecimento, né? E aí a gente esbarra também num outro problema sério nas escolas públicas, que é a conectividade e a dificuldade de acesso de alunos e professores à internet ainda, né? A gente está nessa grande pergunta, né? Mas a gente precisa assegurar que os alunos estejam na escola e qualificar esse tempo com eles, né? Para avançar nesse processo. E a escola está aí para acolher. O papel da escola é acolher a comunidade escolar como um todo. E a escola precisa estar preparada para receber essas dores, né, e apoiar os estudantes a cada passo. É um desafio, né, que vem pela frente nessa retomada. A questão das competências socioemocionais, né, que a BIC tem apoiado, né, elas são relacionadas à emoção e a como eu me relaciono com o outro. Então, o trabalho com as competências socioemocionais deve fazer parte desse currículo, estar presente nesses contextos do desenvolvimento infantil até o ensino médio. E eu achei muito bacana a BIC lançou e se preocupou com o público adulto, né? O jovem e adulto. Então, não é só para a criança que tem o material escolar, nem só para o jovem, mas o adulto também, porque através da arte, através do desenho, da escrita, a gente consegue extravasar essas emoções, é muito interessante. Felipe, no que diz respeito a essa realidade altamente digital, como se percebe, né, como a gente percebe a ligação dos produtos da BIC em relação aos aspectos do aprendizado cognitivo, coordenação motora e memorização? Ana, as duas coisas, né? O mundo digital e os produtos de uso manual ali que são tangíveis, estão ali ao vivo, uma coisa não elimina a outra. Um exemplo disso a gente vivenciou aqui. Estamos aqui fazendo esse bate-papo de maneira virtual, mas algumas pessoas mostraram aqui uma caneta BIC na mão. Então, as coisas, elas se convivem, elas se complementam, né? Então, novamente, o digital não eliminou o produto tangível, algo ali real. Pelo contrário, um fez do outro melhor. Para a BIC, isso também aconteceu e acontece. Um exemplo disso, desse digital e o tangível ali, o real, a BIC tem uma plataforma que chama O Poder das Cores. Quem quiser acessar, está super convidado, é biccolorir.com.br. O que é essa plataforma? É uma plataforma digital, totalmente online e gratuita, onde professores, pais, podem acessar essa plataforma e adquirir gratuitamente conteúdos para usar com os seus alunos ou com os seus filhos. Conteúdos esses que são desenvolvidos e criados depois de uma curadoria de professores, psicopedagogos. Para quê? Para que a gente possa levar para essa criança, para
essa criança que está ali no processo de aprendizagem é algo relevante que vai impactar positivamente no processo de educação dela. E, além disso, nessa plataforma, o professor ele pode entrar e ter acesso a um blog com uma série de dicas para a aula dele, uma série de dicas de atividade que ele pode implementar no dia a dia da sala de aula, e também alguns e-books que apoiam os pais e os professores no processo de alfabetização. Por exemplo, tem um e-book que está lá disponível, que é como incentivar a leitura para a criança, onde o pai pode ter ali um guia prático de como executar esse processo de ensinar a criança a ler, estimular a criança a ler dentro de casa. E lá também tem várias atividades, onde o pai ou o professor pode imprimir e dar acesso para a criança, usar o quê? Os produtos tangíveis, reais, que estão ali, os produtos de colorir da BIC, para ele se expressar, para ele desenvolver, por exemplo, a coordenação motora, que é a primeira fase ali, quando aquela criança começa a desenvolver a coordenação motora fina. Ela começa a entender que ela consegue pegar as coisas, ela consegue pegar o lápis. Então, a BIC tem um lápis de cor triangular, um pouquinho mais grosso, que a criança pode pegar, ela tem mais confiança, ela consegue entender que ela tem uma pega no lápis, a maneira de segurar, ela consegue entender que o lápis gera algo no papel, quando ela passa, ela entende que saiu alguma coisa dali. Então, aquilo que estava processando no cérebro dela, ela fez acontecer no papel. Então, por isso, Ana, o digital e o real, vamos chamar assim, né, o tangível, ele se complementam. A mesma coisa o exemplo da caneta. O estudante que estava tendo aulas online, ele assistia a aula pelo computador, mas o caderno e a BIC estavam na mão para tomar nota, para memorizar, para deixar o estudo mais fácil. Um complementa o outro, né? Não dá para ter um só. Aqui eu tenho uma outra pergunta, né? Leitura, escrita, pintura e desenho são estímulos aos processos de desenvolvimento pedagógico e de aprendizagem. O que tem mudado na visão da BIC para o incentivo e colaboração nesses aspectos, por meio de seus produtos e ações? A educação é um pilar para a BIC. Então, a BIC sempre traz soluções que vão contribuir de maneira positiva para o acesso à educação de qualidade dos nossos consumidores e dos brasileiros. Desde inovação, porque inovação é um DNA da BIC, então, a cada ano, a cada volta às aulas, a cada semestre, a BIC vem trazendo novidades para a categoria de papelaria, sempre para proporcionar um processo educacional melhor para os nossos consumidores. Além disso, a BIC também, nesse grande pilar que é a educação, ela promove a aprendizagem e o acesso à educação através de algumas parcerias. Por exemplo, recentemente, inclusive num evento, a gente anunciou o 2º ano de parceria com a New School. A New School é um aplicativo que proporciona educação de qualidade e acessível para os jovens nas periferias. Inclusive, o JP, que é o CEO da New School, anunciou no nosso evento a ambição de atingir 10 milhões de jovens assistindo, consumindo educação de qualidade ali através do aplicativo da New School. E a BIC tem uma série de aulas lá dentro que trazem justamente esse olhar socioemocional que a professora Denise comentou alguns minutos atrás. Então, a New School acessou o poder das cores, a gente disponibilizou conteúdos do poder das cores, que passam por uma curadoria, conteúdos de qualidade, transformou aquilo numa linguagem para o jovem da periferia e levou um conteúdo de qualidade, um conteúdo educacional para esse jovem. Então, a BIC sempre incentiva e colabora para a aprendizagem, para o processo pedagógico, para o acesso à educação de qualidade. E tem que estar, né? Eu acho que esse diálogo com a sociedade é importante, né? Tanto por parte da BIC como dos professores. Eu acho que é fundamental a gente ter esse diálogo para todo mundo participar. Para encerrar este episódio, seguimos com nossa sessão de ping-pong. Professora Denise, de forma rápida e direta, como será a educação do futuro? A indústria da educação no Brasil está em processo acelerado de transformação, isso a gente pode observar. E, em linha com as melhores práticas mundiais, os governos do mundo todo e as instituições privadas têm incorporado novas tecnologias para aprimorar os processos de gestão, ganhar eficiência, enfim. A inovação em sala de aula é fundamental. E é certo que nada será como antes na forma de ensinar, mas o ensino seguirá como protagonista da sociedade mais justa, igualitária
em constante evolução. E tem algumas tendências que já estão sendo estudadas para o ano que vem. E alguns tópicos são o ensino personalizado, a aprendizagem híbrida, a digitalização da comunicação, como nós estamos fazendo aqui, o ensino à distância, né, como o próprio BIC Colorir faz ali já, de certa forma, o ensino à distância e, principalmente, a humanização do ensino. Essas são as principais tendências para o futuro. E qual o papel dos professores considerando os novos modelos e as demandas do futuro? Bem, nada substitui o professor e a interação em sala de aula. Mas a pandemia nos mostrou que toda tecnologia pode ser uma aliada na educação. E o investimento na formação continuada do professor é uma coisa de extrema importância para que esses profissionais se sintam preparados para atuar na sala de aula diante dessas mudanças e exigências que o futuro vem trazendo. Felipe, qual o papel das empresas para que tenhamos uma sociedade mais desenvolvida e melhores índices de educação, na sua opinião? Toda empresa tem um papel social muito importante. Para a BIC, sempre busca proporcionar produtos e soluções acessíveis para todos, a toda hora e em qualquer lugar, nas 3 categorias que a BIC atua: papelaria, isqueiros e lâminas. A BIC sempre fez e vai continuar fazendo produtos acessíveis, que entregam qualidade e segurança para todos os nossos consumidores. E para a categoria de papelaria, conectada com a educação, o foco é cada vez mais auxiliar nesse processo de democratizar uma educação de qualidade, através de produtos e soluções. Produtos como nossa linha de colorir, nossa linha de canetas, nossa linha de arte e criatividade BIC Intensity, e a nossa plataforma, o Poder das Cores. E também apoiar projetos que disseminem a educação de qualidade para os brasileiros. Exemplo disso é o apoio da BIC ao aplicativo New School, como eu já detalhei um pouquinho para vocês. E como os canais digitais transformarão os negócios? A digitalização está acontecendo, a gente está vivendo isso e está muito avançado, né? Como você citou aqui no nosso bate-papo. Acontecendo tudo muito, muito rápido. E desde 2016, a BIC começou esse processo de digitalização também em diversos lugares da empresa, em diversos setores de atuação da empresa. E em 2019, a BIC ela batizou esse processo de digitalização como Go Digital, que é uma iniciativa em 3 principais frentes. Primeiro, a comunicação e campanhas em redes sociais. É como levar a marca, levar o acesso à marca BIC, aos produtos BIC, para mais pessoas através da comunicação e das redes sociais. Um suporte e consultoria às iniciativas de e-commerce e serviços digitais. E, além disso, também uma cultura digital de treinamentos, de webinars, com conteúdos relevantes para os colaboradores da BIC, para as pessoas que aqui estão, né? Tudo isso com o objetivo de manter o consumidor lá no centro. Um exemplo grande disso é que, no ano passado, em janeiro, a BIC lançou o e-commerce, o mundobic.com.br, que é o único lugar no Brasil onde o consumidor tem acesso a todos os produtos da BIC em um único lugar. Então, quem acessar o mundobic.com.br vai encontrar todo o portfólio da BIC das 3 categorias: isqueiros, papelaria e lâminas. Inclusive, o consumidor pode encontrar alguns promo packs, alguns combos exclusivos que estão ali no site. Então, tudo isso faz parte do processo de digitalização, sempre com o consumidor no centro, sempre com o consumidor guiando as nossas decisões estratégicas. E o Poder das Cores, o biccolorido.com.br. Esse é um grande projeto de sucesso e é um exemplo claro de como, através do meio digital, levar uma educação de qualidade e dar acesso gratuitamente para todos os consumidores. Muito orgulho de ter a BIC na CISP, fazendo parte, é um grande orgulho. Bom, o Felipe já falou dos canais, né, digitais da BIC. E, professora, tem algum canal para entrar em contato? Porque eu vi que, né, tem um papo da professora. Tem algum canal que você gostaria de deixar para a gente divulgar? Olha, eu tenho meu blog, que é papodaprofessoradenise.com.br,
que é onde eu concentro, né, onde eu posso escrever, falar mais. E as redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook. Então, você digita lá, Papo da Professora Denise na busca e você me encontra por lá. E eu procuro sempre colocar ideias, inspirações, né, para que o professor organize o seu trabalho, para que os pais também entendam um pouco mais essa aproximação entre escola e família, né? É o que eu busco aí nesse trabalho. Então, para encerrar, agradecendo, eu deixo, né, uma mensagem final. Felipe, a sua mensagem primeiro, e já agradeço por ter participado do Papo Mais. Ana, eu que agradeço o convite mais uma vez. Foi muito legal estar aqui nesse bate-papo contigo, com a professora Denise, que a gente já participou do evento juntos, foi super bacana. Bom, o recado que eu quero deixar aqui para fechar minha participação é que a BIC se compromete, ano após ano, a proporcionar soluções que dão acesso a uma educação de qualidade para todos os nossos consumidores, sejam com produtos, sejam com inovações que proporcionem uma boa ferramenta no processo de educação das nossas crianças, sejam com ferramentas online, com recursos, com plataformas que também dão acesso a uma educação de qualidade. Obrigada, Felipe. Professora, a sua palavra final para a gente se despedir. Eu já agradeci a sua participação. A palavra final é gratidão. Gratidão em poder compartilhar um pouquinho aí, né, do que a gente pensa, do que a gente sente, né? E gratidão por ter vocês aqui com parceiros para ajudar aí nessa luta, né? Que é trazer essa educação de qualidade para as nossas crianças, né? E nesse momento tão delicado, em que a gente percebe que a educação é a base de tudo, ter a BIC como apoiadora dessa causa, né? E vocês aqui também, é uma coisa fantástica. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, é sempre uma honra falar sobre educação tão importante no nosso país. Encerramos por aqui mais um episódio do Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal no YouTube ou siga o nosso perfil nas plataformas de áudio Spotify e Google Podcast para acompanhar a todos os episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos pela atenção e companhia. Até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.